Pai Celeste, nós agradecemos, Senhor, por esta oportunidade feliz de podermos estar aqui neste companheirismo abençoado, na Tua presença. Nós sabemos que não é nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem neste monte que deveríamos adorar. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Não é num sistema, não é numa denominação, mesmo entre quatro paredes, é em espírito, é no espírito, é na verdade, é com a alma, é com o coração. Com o coração se crê, com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Todo-Poderoso, que expulsa Satanás, que destrói as enfermidades. Em nome de Jesus Cristo, nos lembramos nesta hora da irmã Severina ali, a tia do pastor Sandro. O anjo do Senhor nesta hora a visita pela revelação do Espírito Santo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A cura divina entra em cena, porque Deus sabe de todas as coisas. Nós falamos porque cremos, Senhor. Agora o Senhor é que é Deus para cumprir a Tua palavra. O Senhor faça a Sua vontade perfeita, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, se aqui no nosso meio existe alguém doente, Jesus Cristo te dá saúde. Amém, aleluia. Aleluia. Nós cremos no sobrenatural do Senhor. Amém. Nós cremos no Deus de William Branham. Cremos no Deus de Paulo, de Pedro, de João, dos profetas, que está aqui nesta noite para nos abençoar com a sua presença. Amém. Arrancando do coração toda dor, toda tristeza, toda mágoa, toda raiz de amargura, todo sentimento de morte, todo sentimento ruim, tudo que é do diabo. Jesus Cristo veio desfazer as obras de Satanás, e Ele está aqui nesta noite fazendo as mesmas coisas. É o mesmo Deus agindo sobre o seu povo. Aleluia! Aceita a nossa vida, Senhor. A adoração, os cânticos que foram entoados aqui, os irmãos. Oh Deus, o Senhor conhece o coração de cada crente aqui nesta noite. Aleluia! O Senhor sabe por que nós estamos aqui, Senhor. Tu sabes de tudo, ó Pai. Toma a preeminência no nosso meio, porque o Senhor é Deus, o único que pode, o único que é justo e verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos uma palavra na qual possamos nos segurar entre a vida e a morte. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém quer dizer assim seja. Vamos ficar de pé e ler a Bíblia. Saudamos todos os nossos irmãos, os ouvintes, com a bendita e gloriosa paz de Jesus Cristo, que é a paz que excede todo entendimento. Ele disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Paz para o teu coração. Shalom. Shalom quer dizer paz. O Senhor é a nossa paz. Aleluia. Apocalipse capítulo 13. Nós vamos ler a Bíblia no versículo 8
de Apocalipse 13 e o verso 16. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós cremos no sobrenatural. Aleluia, o amor do Senhor nos constrange. Aleluia, coloque sua mão sobre o seu irmão. Vamos orar novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus bom, Deus santo. Aqui está o meu irmão, ore pelo seu irmão. Aqui está o meu irmão, Senhor, este jovem, este moço, que está lutando para vencer e viver a fé de Jesus Cristo. Jesus, sem o teu Espírito nós não damos conta. Não somos nada, Senhor, sem ti. Por isso eu te peço nesta hora a favor desta vida, a favor da vida do meu irmão, que o Senhor o encha com o teu Espírito verdadeiro, com o Espírito Santo da graça, dando força, dando coragem, dando ânimo, expulsando todo espírito contrário da vida do meu irmão. Oh, Senhor, dê força, dê ânimo, dê coragem, dê saúde na alma. Se o meu irmão comeu alguma comida ruim, que fez mal ao seu estômago espiritual, Jesus, tu és o grande curador de alma, o Senhor gosta de alma, aleluia, abençoa a alma do meu irmão, Senhor, abençoa esta congregação de crentes, o teu povo na terra, Senhor. O Senhor sabe de tudo, meu Deus. Estende as tuas mãos sobre a tua igreja, Senhor. Sela os nossos corações com o teu Espírito, com o teu sinal, ó Deus. Nós te pedimos, carentes de ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, traz saúde para a vida deste jovem. Que ele cresça na fé de Jesus Cristo. Que ele seja um marco, uma bênção, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E adoraram-na todos. Vamos ler a Bíblia em Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. No verso 16 a Bíblia diz: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Amém. Pode sentar. Amém. Vamos falar um pouco aqui rapidamente, irmãos, sobre sinal, sobre marca. Sobre marca, sobre sinal. Tomando aqui esta escritura de Apocalipse capítulo 13. As pessoas têm medo de ler o Apocalipse, né? Algumas pessoas não gostam de ler o livro da Revelação, o Apocalipse. Eles têm medo das coisas que estão escritas, mas nós que temos a revelação de Deus, enviada pelo seu Espírito, usando o seu profeta para este tempo, nós não temos nenhuma dificuldade com o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, porquanto o véu já se abriu para nós. E o véu se abriu de alto a baixo. Verifique que quando Jesus estava ali de braços abertos no Calvário, a terra tremeu
O sol escureceu, o véu se rasgou e se rasgou de alto a baixo, mostrando que é uma obra do sobrenatural, que é algo que vem de cima para baixo, que não há participação humana neste plano de salvação de Deus. Você crê nisto? Amém. De forma que nós queremos falar sobre sinal, sobre marca. Um sinal é uma manifestação externa, é uma marca. Através de um sinal, nós podemos nos expressar, nos comunicar. Você tem, por exemplo, um semáforo, que nós chamamos de sinal, o sinal de trânsito, ou os sinais de trânsito. Ali, aqueles sinais estão expressando algo. Um sinal, na verdade, é uma forma de se comunicar, de comunicação. Está se dizendo algo através de um sinal. Quando o sinal está verde, na cor verde, está dizendo para você que você pode continuar, que você pode caminhar, que você pode avançar. Quando o sinal está vermelho, está dizendo que você tem que parar. O sinal está vermelho. Então, nós nos comunicamos através de sinais. Um sinal faz parte do processo de comunicação. Um sinal é uma marca, uma manifestação externa. Agora, nós queremos falar acerca daqueles que estão marcados para a vida, que estão assinalados para viver, aqueles que têm a marca da vida e aqueles que têm a marca da morte. E meus irmãos, o triste é saber que há muito mais marcados para morrer do que marcados para viver. Jesus disse: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Há muitos marcados para morrer e têm em si a marca da morte, que aqui pelas Escrituras onde nós lemos é a marca da besta, que já aprendemos através da mensagem do profeta de Deus para este tempo, que besta na Bíblia representa poder, domínio, autoridade. Não é um bicho feio, algo monstruoso que amedronta, um fantasma, alguém com um chifre ou um garfo. Besta na Bíblia simboliza autoridade, domínio, poder. É um reino político e religioso que domina sobre os povos da terra. E este reino, ele tem uma marca, um sinal. E marca as pessoas que fazem parte deste reino, deste poder. É o poder dominante. A Bíblia disse que o mundo jaz no maligno. Creio que é na primeira carta de João, capítulo 4, se não me falha a memória,
A Bíblia disse ali que o mundo jaz no maligno. É este poder dominante que impera sobre os povos da terra e tem imputado, introduzido a sua marca de morte. É um poder político e religioso. Político porque detém o poder das armas. E religioso porque detém o poder da religião, com as suas falsas doutrinas, e por sua vez, com a sua falsa adoração. Então nós temos na terra dois grupos de pessoas. Um grupo com a marca da morte, fadados ao lago de fogo, que a Bíblia chamou em Apocalipse capítulo 20 de a segunda morte. Verso 14, você pode ver aí na sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 20. O lago de fogo é a segunda morte. E todos estes, e como disse antes, para tristeza nossa, a maioria dos povos da terra estão marcados para morrer. E por isso, fadados ao lago de fogo. Este é um grupo. E eu estou falando a Bíblia de Deus. A Bíblia nos mostra isso. Todos aqueles que adoraram esta besta, eles não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 8, a Bíblia disse ali que os nomes foram escritos desde antes da fundação do mundo. Todos estes que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro estão fadados ao lago de fogo. Leia a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Os que não têm os seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Nós podemos identificar quem tem o sinal da vida e quem tem o sinal da morte. Como nós podemos identificar? Pelas atitudes. E eu estou falando o que o profeta nos ensinou na mensagem A Unidade, parágrafo 215. O profeta nos ensina ali a unidade com Deus é ter o Espírito de Deus em você, concordando com a palavra, e fazer isto manifesto em poder. Veja, você mostra que crê de verdade. Nós podemos ver a evidência, o sinal. Podemos ver a evidência de quem tem o sinal da vida eterna. E quem tem o sinal da morte. Nós podemos ver isto
através das atitudes, através do comportamento. Nós aprendemos, vou já adiantando, nós aprendemos com o profeta que o sinal da morte, que a marca da besta é a incredulidade. O profeta vai nos dizer isso na mensagem Torre de Babel, parágrafo 122. A marca da besta é incredulidade. Você revela quem você é, o sinal que você tem, através da tua atitude, através do teu comportamento. Você revela a marca que você tem através das atitudes. Abraão revelou o sinal que ele tinha quando ele ouviu uma voz que era para sair da sua parentela, deixar a sua parentela. Ele deveria se mover. Ele deveria sair do meio da incredulidade. Ele ouviu uma voz. Ele creu. E como é que ele provou que creu? Através das obras. Nós manifestamos que cremos através de atitudes de fé. E aí nós vamos mostrando qual é o sinal que está em nós. Vocês creem nisto? Nós mostramos através das nossas atitudes, através do comportamento, qual é o sinal que está em nós. A marca da besta, o sinal de morte, que tem assinalado multidões e multidões, é incredulidade. Incredulidade é o pecado original. Já aprendemos isto com o profeta de Deus. O homem não crê, então ele tem atitudes de incrédulo. Ele mata, ele rouba, ele prostitui, ele tem raiz de amargura, ele tem sentimentos ruins, ele é arisco, ele é rebelde, ele não tem uma verdadeira adoração, ele é carnal, o incrédulo, ele é carnal, ele até está na igreja, ele até senta nos bancos, pastor Sandro. O incrédulo. Estou eu, acaso, falando algo diferente da mensagem? Leia a mensagem, 3 classes de crentes. O incrédulo até senta na igreja. E participa da reunião, e participa do culto. Mas o incrédulo, ele vai mostrar as suas cores. Ele vai até um determinado estágio. Mesmo o manufaturado é um incrédulo. Né? Uma das classes de crente, o manufaturado, que o irmão Brando ensinou, ou eu estou falando algo diferente da mensagem?
Mesmo o manufaturado, ele é o incrédulo. O irmão Branham nos ensinou que ele é um fronteiriço. Ele não chega ao sinal da vida que nós aprendemos pela mensagem, o sinal, que é o Espírito Santo. Então, o incrédulo, que tem a marca da incredulidade, você o identifica. Nós identificamos, o sinal fala. O sinal tem voz. Você vê quem é e quem não é. Não tem para onde correr. Há uma identificação. Aqueles que têm o sinal de Deus, que o profeta disse que é o Espírito Santo, leia na mensagem o sinal, aqui nesta tradução mais antiga de Goiânia, é no parágrafo 15. Na tradução mais nova é no parágrafo 78 da mensagem o sinal. O profeta disse: agora estamos vivendo nas sombras. Estamos vivendo nas sombras. Você verifique, quando o céu está cor de chumbo, o céu não fica cor de chumbo? Cinza. É um sinal ou não é? É um sinal. Vem uma tormenta, vem uma tempestade, vem chuva. Também é sinal de juízo. Não é assim que nós aprendemos? Cor do chumbo, cinza. É um sinal que está falando. Vem juízo, vem chuva, vem tempestade, vem tormenta. Ele disse: estamos vivendo nas sombras. O céu está escuro. E a ira está pronta para cair. Parágrafo 15 da mensagem o sinal. Estamos vivendo nas sombras. E a ira está pronta para cair. Os sinais estão aí. E o sinal deve estar aqui. Amém. Os sinais estão aí. O incrédulo está marcado. Você identifica-os. Agora você tem que identificar a você mesmo. Você tem que se identificar. Quando pedirem a sua identificação, quando o guarda pede a nossa identificação, a nossa identidade, a gente tira do bolso e mostra, né? Nós, que somos marcados para viver, não precisamos tirar a identidade do bolso. Aleluia. Simplesmente é visto. Glória. Tá na cara. Aleluia. Tá na cara. Tá na postura. Tá no comportamento. Tá na veste. Glória, aleluia. Tá na linguagem. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não precisa meter a mão no bolso e mostrar um cartão de identidade. Você vê, está na face.
Todos podiam ver que Moisés teve um tempo com Deus. A Bíblia disse que a face de Moisés, o quê? Brilhava. Todos podiam identificar, todos podiam ver que aquele homem teve um encontro com Deus. Não precisava de falar nada. Não é muito falar. Há muito blá blá blá. O que aliás, irmãos, nós já ouvimos demais. Já ouvimos muito. O que nós precisamos é colocar em ação o que nós ouvimos. O que nós precisamos é viver a vida de Jesus Cristo. Você crê nisto? O profeta disse assim, irmãos, parágrafo 15. Deus está requerendo um sinal. E isso sendo que você mesmo haja recebido seu sinal. Deus só vai requerer aquilo que Ele deu. Você entende isso? Deus só vai requerer aquilo que Ele deu. O Espírito Santo. Essa é a única maneira e o único sinal que Deus tomará em conta. Porque é a vida literal de Jesus Cristo voltando ao crente. Aleluia. Veja a expressão do irmão Brana. É a vida literal. Quando fala de literal, fala do que é real, do que é inteiro. A vida literal de Jesus Cristo. Paulo chega a dizer, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia, glória a Deus. Ora, se é a vida literal de Jesus Cristo voltando ao crente, então nós vamos mostrar ao mundo, através da nossa vida, que Jesus Cristo vive. Aleluia. Nós vamos mostrar ao mundo, através da nossa vida, Jesus Cristo está vivo e as atitudes de Jesus Cristo serão as nossas atitudes. Isto não é água com açúcar. Isto não é garapa. Isto é comida sólida para a águia. Aleluia. Aleluia. Veja, se é a vida literal de Jesus Cristo, vivendo através de nós, nós vamos manifestar Jesus Cristo para o povo, para o mundo, para as pessoas. E as pessoas estão carentes de amor. As pessoas estão carentes de compaixão. O mundo está carente de misericórdia. Está carente de graça. Por isso não se concebe um crente que tem esta vida literal de Jesus Cristo ser arrogante, ser bruto, ser briguento, encrenqueiro. Destoa da vida literal de Jesus Cristo. Ele disse que ele era manso. Moisés, depois que se encontrou com Deus, a Bíblia disse que ele era o homem mais manso da terra.
Um homem briguento, encrenqueiro, quando se encontra com a palavra, com Jesus Cristo, ele se torna um homem manso, humilde de coração. Isto é um processo, claro, através da luta, da prova, sabe? De esmagar o lírio, aquele lírio dos vales, foi esmagado ali no Calvário. Mas vai sair o melhor. A marca da vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o sinal de que você é de Deus. Você é de Deus? A Bíblia disse que nós somos de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, ele está declarando ali: filhinhos, sois de Deus, já o tendes vencido. Você venceu a marca da morte. Você tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Por isso você não está na falsa adoração. Por isso você está na palavra. Não é estar no tabernáculo da fé, é estar na palavra. Porque a adoração verdadeira não é em Jerusalém ou Samaria ou qualquer monte ou em qualquer organização religiosa. A adoração verdadeira é estar em Jesus Cristo. É em espírito e em verdade. Você crê nisto? O sinal para viver é o Espírito Santo. Essa é a única maneira e o único sinal que Deus tomará em conta, porque é a vida literal de Jesus Cristo voltando ao crente. E o profeta nos ensinou que a obediência completa a toda a palavra de Deus nos dá direito ao sinal. Você vê isso na mensagem, o sinal, parágrafo 116, o irmão Branham fala isso. Obediência completa à palavra de Deus nos dá direito ao sinal. E o apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 5, verso 32, você pode ver na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 32, a Bíblia vai dizer ali: nós e o Espírito Santo somos testemunhas da ressurreição. O Espírito Santo que Deus deu, lá no verso 32, àqueles que lhe obedecem. Aleluia. Obediência completa à palavra de Deus nos dá direito a esta marca da vida. Nos dá direito ao sinal. Este Espírito Santo é Ele mesmo que opera em nós o querer e o efetuar. Você crê nisto? Amém. Leia a sua Bíblia aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, se não me falha a memória, o apóstolo está dizendo isso ali. Que é Deus que opera em vós, tanto o querer, quanto o efetuar. Amém? Amém. Então, o Espírito Santo é este sinal de vida. Nós fomos marcados para viver.
nós os que cremos. Amém. Aleluia. Você crê? Amém. Em Êxodo 12, verso 12, Israel obedeceu a ordem de expor o sinal de sangue nos umbrais das portas. A ira estava para passar, para tomar lugar, lá naquele período das 10 pragas no Egito. A última praga era a morte dos primogênitos. Mas, lá em Êxodo capítulo 12, o Senhor disse para Moisés que eles tinham que matar o cordeiro. E eles tinham que colocar sangue nos umbrais das portas. Aquilo estava falando algo. Estava dizendo assim: esta casa aqui, nesta casa aqui, tem filhos de Deus. Nesta casa aqui tem crentes. Há uma identificação aqui. Eu sei decifrar, fazer a leitura deste sinal. Não é muito complicado. É só lambuzar de sangue. Lambuzar de sangue nos umbrais das portas. E quando eu ver o sangue, passarei de vós. A ordem era ficar do lado de dentro. Ficar do lado de dentro é importante. Não ponha a cabeça, mesmo a cabeça, do lado de fora, quanto mais os pés. É hora de estar do lado de dentro. Todos que estavam obedientes àquela voz e que ficaram dentro de casa e que tiveram os umbrais das portas, usando uma expressão grosseira, lambuzados de sangue, estes estavam protegidos. Irmãos, é tempo de ficar do lado de dentro. Não dá para dar uma saidinha. É perigoso dar uma saidinha lá fora. É perigoso estar namorando com as coisas do mundo. É morte. Entre logo. Entre logo e exponha o sinal. Foi isto que eles fizeram. E se algum deles ali resolvesse dar uma escapulida e conversar potoca ali com o vizinho e estar do lado de fora, Deus não seria responsável. Deus é responsável por sua palavra, em cumprir a sua palavra. Deus é responsável por aqueles que estão dentro. Por aqueles que estão do lado de dentro. Que estão obedientes a uma voz. Em Josué capítulo 2, nós vemos lá a história de Raabe. Lá em Jericó, quando Israel estava para destruir aquela cidade. Aquela prostituta Raabe, ela deu guarida aos 2 espias enviados por Josué. Ela ajudou aqueles 2 espias. Ela os escondeu daqueles perseguidores. Isso está em Josué capítulo 2. E ela teve uma recompensa. Mas havia uma condição. Olha, você tem que colocar esta fita de escarlate na janela. Você tem que expor esta fita vermelha na janela.
E lá também está dizendo, você coloque os seus pais, os seus, dentro de casa. É hora de nós estarmos dentro de casa. Eu estou falando numa linguagem figurada. É hora de nós estarmos dentro da palavra. Trazer os nossos filhos, esposa, marido e todos que nós pudermos trazer para dentro, nos abrigarmos, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Glória a Deus. Ela fez isto, a Raabe. E aí você vai ver o que aconteceu em Josué capítulo 6. Ela obedeceu a voz, ela expôs o sinal, ela colocou a fita vermelha ali. A casa dela ficou identificada. Eles vieram para destruir, os muros vieram abaixo, mas aquela casa ficou de pé. Tudo veio abaixo, menos aquela casa que obedeceu a voz, que obedeceu a palavra. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e sopraram os ventos, vieram as tempestades, os rios, mas aquela casa ficou de pé, porque ela estava firmada na rocha. E você sabe o que é rocha na Bíblia? Rocha é revelação. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é esta rocha. Sabe, é este lugar de sustentação. Jesus Cristo é este lugar de refúgio. É verdade que estamos debaixo de sombras, que nuvens de destruição pairam sobre esta terra manchada de pecado. É verdade isto, mas é verdade também que nós estamos abrigados na cidade de refúgio. Jesus Cristo é este lugar de refúgio. É este esconderijo que cada um de nós precisamos nos esconder, precisamos nos abrigar. Meu irmão, você que não está do lado de dentro ainda, entre com muita pressa, porque a ira vem. A ira vem. Não brinque de igreja. Você mostra que crê em verdade na palavra e tem o sinal através de atitudes de fé que te fazem obedecer. E para isso você precisa ter unidade com Deus. Dois não andam juntos se não estiverem de acordo. Foi isto que o profeta Amós declarou no seu capítulo 3, versículo 3, se não me falha a memória. Dois não andam juntos se não estiverem de acordo. Então, nós precisamos ter unidade com Deus. E ter unidade com Deus é ter o Espírito de Deus em você, concordando com a palavra, disse o profeta. Toda a palavra, e fazer isto manifesto em poder. Mensagem Unidade, parágrafo 215. Os que têm o sinal de Deus, o Espírito Santo, estão suspirando e gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Porquanto não estão conformados com este mundo. Os que têm este sinal de vida, os que têm este sinal que é o Espírito Santo, não estão conformados com este mundo. Conforme Paulo declarou na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, a Bíblia disse ali: não vos conformeis
com esta era, com este mundo. Você sabe o que é conformar? Conformar é tomar a forma de. Conformar é se adequar. Estar conformado com o mundo, uma pessoa que está conformada com o mundo é uma pessoa que tomou a forma do mundo. E a Bíblia disse: não vos conformeis, não tome a forma do mundo. Os que têm este sinal, que é o Espírito Santo, estão gemendo, desejando, suspirando. Isto está escrito em Ezequiel capítulo 9, versículo 6. Havia um homem do tinteiro ali assinalando, marcando as testas daqueles que estavam gemendo, suspirando por causa da impiedade, das coisas erradas que estavam acontecendo ali. E é isto que acontece. Os cristãos de Deus, que têm este Espírito Santo da verdade, não estão conformados com este mundo. Estão desejando a manifestação do porvir. Conforme Paulo declarou ali em Romanos capítulo 8, pelo versículo 18 em diante, ele diz ali que até mesmo a natureza está gemendo. A natureza está desejando também que venha logo o novo céu e a nova terra. Quem tem o Espírito Santo está desejando que venha logo este novo céu, esta nova terra. Aleluia! A noiva de Jesus Cristo está clamando. O Espírito e a noiva diz: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Conforme está declarado em Apocalipse capítulo 22, ali pelo final do capítulo. O Espírito e a noiva estão concordando entre si, falando a mesma língua. Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Nós estamos gemendo por isto, desejando isto, amando a sua vinda. Aleluia, glória a Deus. Não é nem mesmo simplesmente esperando, é amando, é desejando afetuosamente, ardentemente que Ele venha logo. Amém. Para nos tirar, como disse o profeta, deste hospital de pestilentos. A marca da morte, já vimos, é a incredulidade. Todos os que não estão selados com o Espírito Santo, disse o profeta, teria a marca da besta. O que é a marca da besta? Ele disse: incredulidade. E você identifica. Mesmo dentro da igreja, você identifica o incrédulo. Como também você identifica o crente, o genuíno. Porque, infelizmente, assim como aconteceu lá com Israel, que foi uma multidão mista que saiu, na igreja também há uma multidão mista. Por isso que se passa por deserto. No deserto caíram todos. Todos que não tinham que entrar. Só entrarão os assinalados, os sinalizados, os marcados para a vida. Por isso o profeta disse que Deus faz coisas para que a igreja diminua e alguns vão embora. É a limpeza que Deus faz. Deus põe a igreja em deserto para os murmuradores se manifestarem. Manifesta ou não manifesta, murmuradores? É o deserto. É o deserto. Deus está mandando carne,
está mandando maná, está mandando alimento, mas o murmurador está murmurando. Está inquieto, não está satisfeito, mas o crente está. O crente está feliz, o crente está satisfeito com Jesus, com a palavra, porque o crente não está olhando em homem, não está olhando em paredes, em grandes templos, em santidade de homem. O crente tem negócio com Jesus Cristo. O crente concorda com a palavra, porque o que está dentro dele concorda com a palavra. Você crê nisto? Amém. Esta marca de incredulidade, inspirada por Satanás desde o Jardim do Éden, está reunindo todos os seus inimigos, todos os seus amigos religiosos, e congregando-os sob uma grande cabeça, a marca da besta nos círculos eclesiásticos, a confederação de igrejas, todos se unindo e tornando-se uma grande organização igual ao catolicismo. O profeta declarou isto na mensagem O Princípio e o Fim da Dispensação Gentia, no parágrafo 120. Esta união não é por Deus. É nada mais, nada menos do que o joio sendo ajuntado em molhos para ser lançado no fogo. Porque este não é um ajuntamento de sementes de fé, e sim de sementes de incredulidade, que negam a palavra de Deus e perseguem os seus eleitos. É a marca da besta, é a marca da morte. Esta marca tem trazido apostasia. Apostasia é se separar da palavra, se separar do original. Sair do original é apostasia. O mundo chamado cristão tem se desviado da verdade e tem ido após as personificações do diabo através de obra e não de graça. As obras são a sombra das coisas futuras. Hipocrisia, ir à igreja, fingir ser cristão, viver como o mundo, e tão parecidos a ponto de os dois lados se parecerem exatamente um com o outro, o verdadeiro e o falso. Jesus declarou isso em Mateus capítulo 24, ali pelo versículo 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais, prodígios, maravilhas tremendos, que, se possível fora, enganariam até os próprios escolhidos. A coisa seria tão parecida. O profeta disse, eu estou lendo a mensagem, o livro da vida do Cordeiro, parágrafo 123. O profeta disse, aqui está um membro de igreja. Vai à igreja regularmente. Uma ótima pessoa. Vai à igreja. Boa pessoa, moralmente boa. Mas, no entanto, bem no fundo do ser interior, lá no seu interior, no homem lá de dentro, no terceiro estágio, na alma, nunca houve uma experiência de Jesus habitar. Religioso. Trabalha no primeiro estágio, que é a carne. Trabalha no segundo estágio, que é o espírito. Religioso, faz até maravilhas. Obras poderosas. Ele disse, nunca vos conheci, não reconheço isto. Não tenho o meu sinal. Não está identificado com a minha marca. Isso é Mateus, capítulo 7, ali pelo versículo 15 em diante. Não está selado por dentro. O Espírito de Cristo, a marca da vida, não está lá dentro. Estes que estão marcados
com a marca da morte. Não estão selados por dentro pelo Espírito Santo. Assim, fé genuína em toda a palavra de Deus é a marca, o sinal para viver. Você crê genuinamente? Fé genuína em toda a palavra é o sinal, a evidência do batismo do Espírito Santo. Não é simplesmente falar línguas e arrepiar e pular. O Espírito Santo faz estas coisas, nos emociona, nos faz pular, nos faz arrepiar. Isto é certo. Mas você mostra que tem um sinal por crer genuinamente em toda a palavra de Deus. E isto se manifesta no teu viver, no meu viver. Você crê nisto? Mas Deus é infinito. Incredulidade é a marca da besta, que lançará a muitos no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas Deus é infinito. Ele sabe quem perecerá e quem não. Portanto, você pode ficar descansado. Isso é o profeta dizendo. Você pode ficar descansado, meu irmão. Se você recebeu a Deus e foi enchido do Espírito Santo, você está ancorado até o seu destino eterno. Amém? Mensagem, o livro da vida do Cordeiro, parágrafo 156, o profeta declarou isto. Se você foi enchido do Espírito Santo, recebeu esta palavra e foi enchido do Espírito Santo, deu ouvido à voz de Deus, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, obedecendo a voz, e dali iniciou a sua jornada de fé. O Espírito Santo veio e te selou por dentro. Fique descansado, você vai chegar do outro lado. Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.